Olá, meu nome é Liana Pessoa e eu estou aqui com o programa Conversando com os Oráculos. O objetivo desse programa é trazer as deusas para te apresentar, para você se conectar e principalmente resgatar a sua essência, tá? Porque a gente não tá aqui para brincar, a gente não tá aqui para fazer você perder seu tempo com bobagem, com mentira. Tá? O objetivo é te aproximar, é te ensinar que existe sim um caminho de possibilidades, tá? Para te tirar desse lugar de achar que tudo é difícil, que tudo que tudo te dá medo, que tudo te faz mal, né? Que se você tentar fazer diferente pode ser pior. A gente quer te trazer para um caminho de segurança, de tranquilidade, de facilidade, desde que você faça a sua parte, tá? Então hoje a gente está trazendo aqui as deusas, porque eu já disse aqui que você também já foi uma deusa um dia. Então nada melhor do que a gente resgatar essa sabedoria que já existe aí dentro de você, para você se conectar, porque ela faz parte de você. Se você não acessa a sua história, se você não acessa tudo isso que você já viveu um dia, como é que você vai poder se colocar no seu verdadeiro caminho, no que é melhor para você, ao invés de ficar perdendo o tempo precioso da sua vida, né, vivendo o que os outros acham que é melhor para você? Porque não me diga que por mais que você levante a bandeira, eu faço o que eu quero com a minha vida, você não está sendo influenciada por um sistema que ensinou não só para nós, mas para os nossos pais, para os nossos ancestrais, que devemos ser assim, né? Para sermos pessoas melhores. E é isso que a gente está aqui. A gente está aqui para desconstruir essas mentiras. A gente está aqui para você se acessar e se apoderar da sua essência. Então vamos acordar e vamos resgatar a sua essência, ok? Então a deusa de hoje é a deusa Ísis. A deusa Ísis, ela vem para nos falar sobre um tema extremamente polêmico, que é a maternidade. Mas antes de eu trazer aqui a deusa para você, a gente vai trazer a dica do banho. O banho para você tomar essa semana. Então você começa com o banho de sal grosso, amorna lá a sua água, traz a presença, traz a consciência do que você quer. Então pede. Não é hora de ficar pensando em nada além de você. É um momento seu. Você pede firmeza, pede limpeza com sal grosso e depois você finaliza seu banho com dandá. 3 sementes, né? 3 raízes de dandá, que é uma raiz extremamente poderosa. Ela tem um cheiro forte, que é justamente para te conectar, principalmente com esse tema. Então, na hora que você colocar lá na água morna a raiz de dandá e se banhar com ela, firma seu pensamento para você se conectar com a sua força, com o seu poder, e pede para que você esteja aí disponível para acessar esse tema aí que é tão polêmico, como eu já disse aqui, ok? Então faz esse banho, toma o seu banho e evita passar das 9 horas da noite, tá? Então vamos lá para a nossa deusa de hoje, que é a deusa Ísis, ok? A deusa Ísis é vista aqui na imagem, amamentando, né, o seu filho sobre as águas, provavelmente do rio Nilo. Por quê? Porque a gente encontra muito da história dessa deusa no Egito. Ela está presente também na mitologia do Império Romano, da Grécia e também da Alemanha, tá? Então quem foi a deusa Ísis? Ela é conhecida aí como a rainha suprema, como a deusa de tudo, tá? Ela foi casada com o deus Osíris, o qual foi assassinado pelo seu irmão Sete, tá? O qual na verdade tinha inveja. Eu queria, na verdade, tomar o seu poder, o seu trono do Império Egito ali, pois ele tinha uma influência extremamente positiva sobre o povo da região, e Sete, por invejar e desejar tomar o lugar de seu irmão, o assassinou. Não só assassinou, mas esquartejou o seu corpo e espalhou aí por diversos lugares do Egito, tá? Ísis desesperadamente foi à procura desses corpos, né, os encontrou, menos o pênis, o qual ela
substituiu por um membro de ouro. Através de rituais magísticos de cura, Ísis dá de volta a vida para o deus Osíris, e com ele ela concebeu um filho no qual deram o nome de Deus Horus. Vamos ver como a deusa Ísis pode nos ajudar aqui através dos oráculos, né? Como o baralho cigano, os arcanos maiores do tarô de White, a nos orientar, nos revelar qual é o verdadeiro caminho que devemos tomar em relação a esse tema sobre a maternidade. Enquanto eu vou pegando as cartas aqui, é muito importante que você vá se concentrando, se conectando, se preferir, com a imagem da deusa Ísis e vá pedindo para ela te ajudar em relação a esse tema, para que você perceba quais são seus excessos, quais são suas faltas e para que te dê um norte de qual é o melhor caminho a seguir, de acordo com as informações que serão reveladas aqui, tá? Através dos oráculos. Então, é muito importante que você se coloque disponível. Aproveita para deixar sempre aí do seu lado um caderno, uma caneta, para que você vá registrando as impressões, as percepções que você está tendo a seu respeito. Que tipo de ideias, de sentimentos estão startando aí em você. Porque isso é um material riquíssimo para te nortear, para te dar um direcionamento melhor do que você precisa fazer com esse tema a partir de agora, tá bom? Você se concentra aí e eu vou retirando as cartas aqui. Lembrando que aqui embaixo estou deixando meu contato para que você agende a sua consulta e tenha aí um direcionamento melhor em relação não só a esse tema, mas qualquer situação que você está precisando compreender e aceitar aí na sua vida. O objetivo é te aproximar cada vez mais da sua verdade, do que é melhor para você, ok? E não o que os outros acreditam que seja o melhor para você, tá? Então vamos lá, faz sua concentração aí, que eu tô pegando as cartas aqui, ok? Vamos lá? A gente vai pegar uma carta aqui do baralho cigano e vamos pegar um arcano maior do tarô. É isso aí. A gente tem aqui, ó, a carta O Cachorro do baralho cigano. E temos a carta O Mundo do arcano maior do tarô. Olha só que representativo, né? Eu já vou explicar por quê. Bem, vamos lá, né? A gente está falando aqui sobre o tema maternidade. A questão é que nós, mulheres, tendemos a representar o modelo que nos foi ensinado. E aqui não cabe a gente ficar dizendo é culpa dos nossos pais, é culpa de, sei lá, de quem, né? De quem nos educou. Não, não é isso. Até porque eles também foram ensinados dessa mesma forma, tá? Então a gente reproduz e a gente... Então a gente reproduz o que foi nos ensinado, o modelo que sabemos. A gente só pode ensinar o que sabemos, o que compreendemos, ok? Então é por isso que a gente fica nesse ciclo vicioso. Que ciclo vicioso é esse? Esse ciclo que nos ensinou a não ser leal com quem sentimos, a não sermos parceiras de nós mesmas, né? Então que faz com que a gente sempre esteja servindo para o mundo, né? A gente tem que servir para o mundo e não ser no mundo, né? Olha só a diferença. Então a gente tem que sempre estar disponível para o outro, ser o que o mundo, ou seja, o que o outro, o que o sistema quer que nós sejamos, né? Ele dita a regra do que é melhor e não a gente dita o que é melhor para nós, de acordo com o que sentimos. Então, a gente acaba negligenciando o que sentimos, não conseguimos interpretar as nossas necessidades, porque não sabemos nem decifrar o que sentimos, né, no nosso corpo, não sabemos o que fazer com aquela carga de emoção, porque a gente só entende que a gente precisa
deixar isso vir à tona do jeito que vier, mas a gente não sabe o que fazer com isso, e quando a gente descarrega isso, a gente vai para a culpa, né? Para um lugar de eu não devia ter feito isso, eu não devia ter chorado tanto, eu não devia ter sentido essa raiva, eu não devia, né? É sempre no eu não podia, eu não devia. E quem disse para você que você não podia? Da onde que a gente traz tanto essa coisa do eu não devia, eu não podia? A gente traz desse ensinamento de que sempre temos que servir para o outro, de que temos que sempre ser para o outro. E aí, por que a gente vai para uma maternidade e a gente se depara com o vazio, né, com o medo, com o pavor? Você acha que você é uma excelente mãe porque você oferece tudo para o seu filho, tudo que ele quer, você supre as necessidades básicas dele com alimentação, sono, roupa, você oferece para ele uma educação, então você tenta se esforçar, trabalhar para dar uma escola melhor, um ensino bom, um local, né? Bom, uma moradia adequada para o seu filho, né? E aí você acha que você está cumprindo o seu papel de mãe com excelência por causa disso? Então eu sinto te dizer que você está romantizando a maternidade, e sinto te dizer que a mídia social está romantizando mais ainda e fazer você acreditar mais ainda que você precisa passar a mão na cabeça do seu filho com esse papo, né, romântico de que precisamos respeitar o que nossos filhos sentem. Claro que a gente precisa ouvir o que nossos filhos dizem, mas a gente não precisa confundir respeito com falta de limite, tá? A gente tem duas palavras aqui que são extremamente importantes e que precisam serem destacadas como um alerta aqui, que limite e proteção foram palavras deturpadas na maternidade, romantizadas, tá? Porque, na verdade, o que está por detrás delas é a responsabilidade que precisamos ter, tá? Para a gente educar um ser para o mundo e não para o nosso mundo, ok? Quando a gente educa o nosso filho para o mundo, você tem que aprender o sentido real das palavras proteção e limites, tá? Para você ser uma mãe responsável. Porque enquanto você tá lá transando com tesão, com vontade de ter um filho, tudo isso tá muito bom, é muito excelente. Mas na hora que ele vem para o mundo, você tem que assumir o papel de ser responsável por ele. E ser responsável por ele não é só suprir as necessidades dele e achar que dar proteção para ele é toda vez que ele vai cair ter uma almofada para proteger a queda, sabe? É achar que toda vez que ele se frustrar, você que vai ter que suprir as necessidades dele, né? É achar que toda vez que ele gritar, que ele der birra, que ele chorar, você vai ter que dar para ele o que ele quer para ele calar a boca, porque é um saco você ficar ouvindo tudo aquilo, né? E é difícil para você que é mãe admitir que é um saco e tudo isso, porque você não pode, porque é errado, né? Então a gente fica romantizando, a gente fica inventando um monte de regras que a gente tem que respeitar nossos filhos, e eu não tô falando aqui que a gente não tem que respeitar os nossos filhos, mas a gente tem que primeiro, se você quer aprender a respeitar seus filhos, você tem que primeiro aprender a respeitar você, coisa que a gente não foi ensinada. Então não é à toa que a gente tá vendo um monte de mulheres aí com depressão pós-parto, ou a outra realidade que é oposta, de um monte de mulheres se relacionando e não querendo mais ter filhos. Por quê? Você já parou para se perguntar por que que isso acontece? Não é só por causa do ter um filho custa caro. Não é só por causa da economia, da crise do país, tá? É porque por detrás disso tem, eu não quero me responsabilizar. Eu não quero me responsabilizar, porque por detrás disso tem uma outra mensagem maior ainda que está dizendo assim, eu não sei lidar com tudo isso, porque eu não estou sabendo nem lidar com a minha vida.
eu não tô nem sabendo respeitar os meus limites, tá? E aí aonde que a gente vai lá e deturpa, né, as palavras limites de proteção? Porque na hora que você tá exaurida, precisa fazer alguma coisa para você, para o seu trabalho, sei lá, se você quer namorar, você quer sair para relaxar, você quer descansar, enfim, você quer fazer qualquer coisa para você, você não pode, porque você é mãe. Então, só porque você é mãe, você já está embutido dentro desse pacote o não cuidar de você, você não ser mais sua prioridade. Só que, na verdade, antes de você ser mãe, você já foi ensinada a não ser a sua prioridade. Aí que tá a questão, tá? E aí, o que você faz? Na hora que você tá nesse momento de exaustão máxima, por exemplo, você joga para o seu filho um monte de excessos que são prejudiciais, como internet, ficar no joguinho, ficar lá no desenhinho, de uma forma exagerada, que é prejudicial, como eu já disse, para você poder ter seu momento. Ao invés de você educar o seu filho para a mamãe precisa nesse momento ficar sozinha. A mamãe nesse momento está muito cansada e precisa que você respeite para que eu possa atender as minhas necessidades. Então, não adianta me chamar, não adianta vir falar comigo, pedir coisas, porque nesse momento eu preciso ficar sozinha. Esse é o verdadeiro limite que a gente precisa dar para os nossos filhos, porque limite vem de uma hierarquia, de quem é maior, de quem é o adulto da relação. Então, o adulto da relação precisa obrigatoriamente ser mais responsável, porque ele obrigatoriamente teria que ter mais maturidade para ser responsável, né, por uma criança que ainda está em transformação. Isso a gente pensando no filho pequeno, tá? E aí, se a gente pensar no primeiro ano de vida, é óbvio que esse filho ele tem uma dependência muito maior da sua ajuda. Ele tem uma dependência muito maior de que você precise estar mais presente. Mas isso, mesmo assim, não significa que você não pode já ensiná-lo desde pequeno a ser responsável, né? A dar limite para ele. O que a gente faz? O nenê chora, o primeiro choro ele já está com o bico do peito na boca, né? Ele chora, sei lá, por algum outro motivo, a gente já tá lá enfiando alguma outra coisa na boca ou tirando porque ele não fala. Então a gente, no desespero, porque a gente não sabe atender as nossas necessidades, a gente tenta suprir de qualquer jeito. A gente vai errar, a gente vai falhar, é claro que vamos, né? Faz parte do aprendizado para a gente entender essa relação, essa comunicação não verbal. Mas a questão que está por detrás disso é que a gente precisa o tempo todo suprir o outro e deixar de nos suprir. Então a gente atende eles desde pequenininho, a gente vai ensinando eles que eles têm tudo na hora que eles querem e como eles querem. Então é óbvio que o nenezinho vai chorar mais e vai saber que vai ter muito mais rápido o que ele quer toda vez que ele chorar. E assim a criança vai crescendo, vai se tornando birrenta. Aí você sai com ela, leva ela pro parque, pro shopping, seja lá para onde for, e ela continua mais birrenta ainda, porque toda vez que ela chorar, que ela gritar, der chilique, ela vai ter o que ela quer. Entende? Isso é a falta de limite, na verdade, né? E que são situações que precisam de limite, que precisa que a criança saiba esperar, que você também tem outras coisas para fazer, que a sua vida não é só ela, que você também tem outras necessidades, entende? E aí que a gente começa a confundir limite, mudar, né, deturpar essa palavra, assim como proteção. A proteção vai para o excesso também, né? Tudo é o excesso ou é a falta, vocês percebem? Ou é o muito ou é a falta total. A gente nunca vai para um meio termo. Deixa eu pegar um exemplo para você entender melhor. A gente trabalha a semana toda, aí a gente chega no final de semana, a gente está exausta. Aí a gente quer
sair demais para tentar oferecer para o filho essa falta que não pudemos oferecer na semana por acreditar que estávamos ausentes, certo? Então a gente fica querendo oferecer tudo para eles, então tudo é excesso, então ele chora, ele já tem o que ele quer, ele esperneia, birra, se joga no chão, ele já tem o que ele quer, aí você gasta o dinheiro que você não tem, gasta o dinheiro que você não programou, você faz além só para você dar para ele, para suprir a sua culpa, ou seja, você está ensinando ele a não se frustrar, porque ele não sabe lidar com a frustração, porque você não está sabendo lidar com a sua. Porque toda vez que você se sente culpada, né, porque você teve que trabalhar, então você chega no final de semana, você dá em excesso para suprir a sua culpa. Ou seja, nenhum dos dois sabe lidar com frustração, certo? Ou ao contrário, né? Meu filho faz tanta birra, dá tanto trabalho, que eu já nem quero sair. Quando eu penso de chegar em casa e ter que lidar com tudo isso, já me dá um bode, eu já fico meio ressabiada, temerosa, né? Chega final de semana, eu nem quero sair, porque eu não quero lidar com essas situações de birra. Por quê? Porque eu não sei lidar, porque eu não tenho paciência, porque eu não quero assumir essa responsabilidade. Então eu prefiro evitar. Então eu nem dou a chance da situação acontecer, para mim não ter que lidar com isso. Entende que aí é a falta? Então a gente sempre está nas extremidades, ou a gente está no excesso ou a gente está na falta. Ao invés da gente ir nesse caminho do meio, que é, beleza, eu tenho que trabalhar, essa é a minha realidade, agora eu estou sentindo falta de estar mais com o meu filho, eu consigo nesse momento da minha vida ter mais tempo para ficar com ele? Não. Então, fique em paz com isso. No momento que você estiver com ele, nem que for 1 hora, 30 minutos, que você dê qualidade para ele. Agora, não vá fazer isso com culpa de que você é uma mãe má, uma mãe ruim, ausente, porque você não está lá presente do jeito que você idealizou e romantizou na sua cabeça. Entendeu? A sua vida hoje é a vida que o seu filho precisa se adequar. Seja ela que você queria ou não, mas que vocês dois se adequem. Então, primeiro você tem que aceitar que a realidade hoje que você pode oferecer para o seu filho é essa. Seja com muito dinheiro, pouco dinheiro, médio dinheiro, seja com uma escola pública, uma escola particular, tá? Seja o que for, e eu não estou falando só de filho pequeno, eu estou falando de filhos de todas as idades aqui, entendeu? Mas que você consiga oferecer para ele o que é possível, e que ao oferecer isso você fique em paz com o que você pode dar, e que você dialogue com ele, que você fale para ele, explique para ele o porquê que você está fazendo algumas coisas. Agora, se você está falando e o seu filho não está mudando o comportamento, nada está acontecendo, tudo continua acontecendo da mesma forma, ou seja, ele não te ajuda, não colabora, não te respeita, então significa que está na hora de você parar de falar e agir. Porque a sua fala e nada é a mesma coisa. Isso é uma forma de você estabelecer limites, entendeu? E isso também, toda vez que eu estou falando de estabelecer limites, a gente também está falando de proteção. Porque à medida que eu ensino meu filho a dar limites, eu estou ensinando ele a ser uma pessoa que respeita o outro, não só a mim e as pessoas que estão dentro da minha casa, seja irmão, companheiro, pai, né? Enfim, ou a mãe, a outra mãe. Não interessa quem seja, uma avó, o avô, às vezes mora com tios, tias, não é? Não interessa, mas você está ensinando ele a respeitar as pessoas do ambiente que ele convive e os ambientes lá fora, seja da escola, dos amigos, e inclusive você está ensinando mais, você está ensinando para que ele seja um profissional bem-sucedido, um amigo leal, e para que ele seja um marido, uma esposa e um pai, uma mãe, né? Ideal para ser no mundo e não para o que o mundo quer que ele seja, entende? Para que ele se respeite, para que ele aprenda a se dar os limites, para que ele aprenda a atender às suas necessidades, entende? É isso que a gente precisa fazer.
E a gente não faz, porque a gente não foi ensinado assim. E a gente o tempo todo é cobrado para não ser assim, né? E aí a gente não quer enxergar a maternidade com essa responsabilidade de educar o filho para o mundo, mas não da forma que o mundo quer que ele seja, e sim da forma que ele precisa ser no mundo. Existe uma diferença abrupta entre um e outro, né? E o ser responsável é isso. A proteção materna é que nem a loba selvagem, que ao sinal do perigo vai e protege o seu filho, a sua cria, como uma forma de preservação, né? Preservação de um mal que pode acontecer, de algo prejudicial. Agora não significa que ele foi mordido pequeno na escola, bateram nele na escola, o amiguinho falou uma coisa que ele não gostou, enfim, e assim vai crescendo, vai virando adolescente. Eu tô sendo isolado da turma, eu tô sendo caçoado da turma, eu tô fazendo bullying comigo, né? Estão tendo preconceito comigo. A gente começar a achar que a gente tem que ser a salvadora, que a gente vai ter que fazer esse papel. Não, a gente tem que ensinar ele a ir lá e se colocar, ele ir lá e se empoderar, ele ir lá e dizer o que ele pensa, ele ir lá e fazer ser respeitado. Só que você tem que ensinar isso como? Fazendo isso com ele. Fazendo o mesmo com ele na sua relação de mãe e filhos. Entende? Então, tá tudo muito invertido, tá tudo muito romantizado, né? Entenda que, na verdade, a gente fica com medo gigante de ser uma mãe ruim, de ser uma péssima mãe, de ficar lá na culpa, só que, na verdade, coloca na sua cabeça que quando você está reproduzindo e reforçando esse padrão que o sistema quer que a gente seja, né? Você, na verdade, está sendo uma mãe má. Para pensar. E outra coisa, o seu filho precisa entrar em contato com a mãe má. Isso é saudável para ele. Quem é a mãe má? Vamos desmistificar quem é a mãe má. É a mãe que fala não. É a mãe que bate na mesa e fala, eu que mando nessa casa, e aqui tem regras, e aqui é assim que funciona, assim. Vai respeitar. É hora de dormir, sim. Eu não quero, não sei o que lá, eu quero ficar aqui. É hora de dormir, sim. É hora de acordar, sim. Você é responsável pelas suas coisas, sim. Se você quiser, vai ter que juntar dinheiro, sim. Entende? E não ele ter tudo do jeito que ele quer, né, de mão beijada, só porque ele quebrou, porque ele estragou. Tem que aprender a doar, sim, brinquedos quando chega novos. Isso é uma forma de dar limites, isso é educação para ele ser no mundo. Para lá no futuro, sim, ele ser seu parceiro. Para lá no futuro, seu filho, sua filha ser sua amiga. Para ela... Quando na adolescência é comum que eles se distanciem de nós, mas eles estarem próximos de nós, porque eles sempre sabem que ali tem uma fortaleza, alguém para confiar. O filho confia naquele que fala e que cumpre, e não aquele que cai em todos os desejos e manipulações dele mesmo, porque ele sabe que você é uma isca fácil e que na verdade você está fazendo tudo o que ele quer. Então, na verdade, para ele não vai ser interessante ter você ao lado dele, só na hora que ele precisar. Então, o filho, companheiro, parceiro, amigo, é aquele que fica com você, que te respeita independente da idade que ele tenha e da idade que você tenha, para vocês construírem essa relação juntos. Entende? Para quando ele tiver a família dele, para quando ele construir a vida adulta dele com essa responsabilidade, ele assume, ele banca sem medo. Isso é educação para o mundo, tá? Então, a Isis, ela tem esse papel fundamental, a deusa Isis, para nos alertar e nos chamar para a realidade. Porque essa educação que ficam pregando hoje
Na boa, gente, é uma educação que só faz os filhos desrespeitarem mais os pais e fazer você evitar cada vez mais dar limite para eles, porque quem manda hoje em casa é filho, não é mais pai e mãe, não é o responsável, não é quem cuida. Então, acorda para você entender que sim, você vai ouvir o seu filho, você vai sim respeitar e deve respeitar o seu filho, mas isso não significa que respeitá-lo é fazer tudo o que ele quer e na hora que ele quer, entende? Ele vai fazer o que é possível para a idade dele, porque enquanto ele morar na sua casa, enquanto ele conviver com você, ele tem regras sim a serem respeitadas. Quando ele construir a vida dele, quando ele for construir a família dele, for morar na casa dele, ele vai construir as regras dele. Assim como ele vai trabalhar e tem que respeitar as regras daquele ambiente. Entendeu? Assim como ele vai dormir na casa de um colega, de um amigo, ele tem que respeitar o que a regra daquele ambiente determina. Então não ache que dentro da sua casa tem que ser diferente. Isso sim é dar limites, isso sim é educar o seu filho para ser no mundo, ser ele, quem ele precisa ser no mundo e não para o mundo, não para o que o mundo quer que ele seja. Entende a diferença, gente? Então eu espero que você tenha usado aí o seu caderno, tenha registrado as impressões que você sentiu aí ao longo dessa apresentação, dessa gravação, que você tenha conseguido colocar aí algumas ideias, algumas sacadas e que você consiga daqui a pouco, em algum momento, pegar essas informações, reler, assimilar, aceitá-las para começar a colocar isso em prática, porque isso é um material extremamente norteador para que você possa dar um direcionamento melhor para a sua vida, inclusive para esse tema que é a maternidade, ok? Comece aos poucos, um dia de cada vez, mas vá dizendo sim para você e aprendendo a dizer não para o seu filho. Vá educando e ensinando o seu filho a respeitar você nos ambientes que vocês estão juntos, né? Respeitando as regras, sim. Respeitando os seus limites, sim. Que você tem as suas necessidades, sim. Que você precisa que elas também sejam atendidas, porque você está, sim, dando uma educação de qualidade, tá? Se tiver difícil para você, se respeite, depois vai, chore, desabafe, extravase, mas cumpra com o que você fala, cumpra com a sua responsabilidade verdadeira de que é ser mãe, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras mães, com outras mulheres que precisam ouvir essas informações, tá? Porque ao conseguir trazer esse novo movimento da maternidade, você também está transformando a sua vida para melhor, sabe? Reconhecendo e trazendo a mulher que você é de verdade, ok? Então compartilha, se inscreve no canal e deixa seu comentário, que é super importante para mim saber o que você está achando desses conteúdos que a gente está trazendo com muito carinho para você, tá? Então eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!